Capítulo 44. O primeiro filho. Decá, deixe escrever uma coisa. Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a definição de José Dias, oblíquo e dissimulado. Levantou o olhar sem levantar os olhos. A voz, um tanto sumida, perguntou-me: diga-me uma coisa, mas fale a verdade. Não quero disfarce. Há de responder com o coração na mão. Tudo bem, o que é? Diga. Se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolheria? Eu? Fez-me um sinal que sim. Eu escolhia, mas para que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto. Suponha você que está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Ah, não diga isso! Ou que me mato de saudades se você não vier logo, e sua mãe não quiser que você venha, diga-me, você vem? Venho. Contra a ordem de sua mãe? Contra a ordem de mamãe. Você deixa seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer? Ora, não fale em morrer, Capitu. Capitu teve um risinho descorado e incrédulo, e com a taquara escreveu uma palavra no chão. Inclinei-me e li. Mentiroso. Era tão estranho tudo aquilo que não achei resposta. Não atinava com a razão do escrito como não atinava com a do falado. Se me acudisse ali uma injúria grande ou pequena, é possível que a escrevesse também com a mesma taquara, mas não me lembrava de nada. Tinha a cabeça vazia. Ao mesmo tempo, tomei-me de receio de que alguém nos pudesse ouvir ou ler. Quem, se éramos sós? Seu Fortunato chegara uma vez à porta da casa, mas entrou logo depois. A solidão era completa. Lembra-me que umas andorinhas passaram por cima do quintal e foram para os lados do morro de Santa Teresa. Ao longe, vozes vagas e confusas. Na rua, um tropel de bestas. O canto dos passarinhos dos Pádua. Nada mais, ou somente este fenômeno curioso que o nome escrito por ela não só me espiava no chão com gesto em carninho, mas até me pareceu que repercutia no ar. Tive então uma ideia ruim. Disse-lhe que, afinal de contas, a vida de padre não era má, e eu podia aceitá-la sem grande pena. Como de esforço era pueril, mas eu sentia secreta esperança de vê-la tirar-se a mim lavada em lágrimas. Capitu limitou-se a regalar muitos olhos, e acabou por dizer: padre é bom, não há dúvida. Melhor que padre, só cônego, por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor cônego. Mas não se pode ser cônego sem ser primeiramente padre, disse-lhe eu mordendo os beiços. Bem, comece pelas meias pretas e depois virão as roxas. O que eu não quero é perder a sua missa nova. Avise-me a tempo para fazer um vestido à moda, saia balão e babados grandes. Mas talvez nesse tempo a moda seja outra. A igreja há de ser grande, Carmo ou São Francisco. Ou Candelária. Sim, Candelária também, qualquer serve. Contanto que eu ouça a missa nova, hei de fazer um figurão. Muita gente há de perguntar: quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Ah, aquela é Dona Capitolina, uma moça que morou na rua de Mata-Cavalos. Que morou? Você vai mudar-se? Quem sabe onde é que há de morar amanhã? Disse ela com um tom leve de melancolia, mas retornou logo ao sarcasmo. E você no altar metido na alva, com a capa de ouro por cima, cantando e rezando. Ah, como eu me sinto não ser um poeta romântico para dizer que isto era um duelo de ironias. Contaria os meus botes e os dela, a graça de um e a prontidão de outro, e o sangue correndo, e o furor na alma, até o meu golpe final que foi este. Pois sim, Capitu, você ouvirá a minha missa nova, mas com uma condição. Ao que ela respondeu: Vossa Reverendíssima pode falar. Promete uma coisa? Que é? Diga se promete. Não sabendo o que é, não prometo. A falar a verdade são duas coisas, continuei eu, por haver me acudido outra ideia. Duas? Tudo bem, diga quais são. A primeira é que só se há de confessar comigo, para lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é que... Está bem, Bentinho, a primeira está prometida, disse ela vendo-me hesitar e acrescentou que esperava a segunda. Palavra que me custou e antes não me chegasse a sair da boca,
não ouviria o que ouvi e não escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos. A segunda, bom, sim, é que promete-me que seja eu, o padre, que case você. Que me case? Disse ela um tanto comovida. Logo depois fez descair os lábios e abanou a cabeça. Não, Bentinho, disse. Seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já amanhã, leva muitos anos. Olhe, prometo outra coisa. Prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Capítulo 45. Abane a cabeça, leitor. Abane a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro se o tédio já não o obrigou a fazer isso antes. Tudo é possível. Mas se o não fez antes e só agora, fio que torne a pegar do livro e que o abra na mesma página, sem crer por isso na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho como se fosse a primeira boneca. Quanto ao meu espanto, se também foi grande, veio de mistura com uma sensação esquisita. Percorreu-me como um fluido. Aquela ameaça de um primeiro filho, o primeiro filho de Capitu, o casamento dela com outro. Portanto, a separação absoluta, a perda, a aniquilação. Tudo isso produzia um tal efeito que não achei palavra nem gesto. Fiquei estúpido. Capitu sorria. Eu via o primeiro filho brincando no chão. Capítulo 46. As pazes. As pazes fizeram-se como a guerra. Depressa. Buscasse eu neste livro a minha glória e diria que as negociações partiram de mim. Buscasse eu neste livro a minha glória e diria que as negociações partiram de mim. Mas não, foi ela que as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela abaixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima a fim de ver os meus, fiz-me de rogado. Depois quis levantar-me para ir embora, mas nem me levantei, nem sei se iria. Capitu fitou-me os olhos tão ternos e a posição os fazia tão súplices que me deixei ficar. Passei-lhe o braço pela cintura. Ela pegou-me nas pontas dos dedos e... Outra vez Dona Fortunata apareceu à porta da casa. Não sei para quê, se nem me deixou tempo de puxar o braço. Desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência, uma cerimônia como as rezas de obrigação, sem devoção, que se dizem a esmo, a não ser que fosse para certificar os próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia. Fosse o que fosse, o meu braço continuou a apertar a cintura da filha, e foi assim que nos pacificamos. O bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si, e pedíamos reciprocamente perdão. Capitu alegava a insônia, a dor de cabeça, o abatimento do espírito. Eu, que era muito chorão por esse tempo, sentia os olhos molhados. Era amor puro, era efeito dos padecimentos da amiguinha, era a ternura da reconciliação. Capítulo 47. A senhora saiu. Está bom, acabou, disse eu finalmente. Mas explique-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu depois de alguma hesitação. Para que bulir nisso? Diga-me agora, foi por causa do seminário? Foi, ouvi dizer que lá dão pancada, não? Eu também não creio. A explicação agradou-me, não tinha outra. Se, como penso, o Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la, e a mentira dessas criadas que se dão pressa em responder às visitas que a senhora saiu, quando a senhora não quer falar a ninguém. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por alguns instantes a condição das pessoas, não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas e as costas com que elas descem. A verdade não saiu, ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado, achei a criada galante, apetecível, melhor que a ama. As andorinhas vinham agora em sentido contrário, ou não seriam as mesmas. Nós é que éramos os mesmos. Ali ficamos somando as nossas ilusões.
os nossos temores, começando já a somar as nossas saudades.